Deus. A gente está encerrando hoje essa nossa série, falando Jesus disse não. O título dessa série é para pontuar alguns mandamentos, especialmente 5 mandamentos que Jesus deixa para nós. E esses mandamentos, pareciam, à medida que ele falava, e ele não falou uma vez só, ele não chegou para os seus discípulos, olha, preste atenção nesses 5 mandamentos e deu a lista para eles, não. Frequentemente Jesus falava essas mesmas palavras, e pontuava, e ensinava a respeito, e confirmava a razão pela qual eles deveriam cumprir esses mandamentos. E a gente começou a falar nas últimas semanas de cada um deles, e para cada um deles tem um não, por isso que a gente chamou dos não-damentos. Não temas, não se preocupe, não peques mais, não julgue. A gente falou isso nas últimas semanas, e todos eles, diferentes dos 10 mandamentos, pelo menos um pouco diferente. Quando você ouve Jesus falando isso para os seus discípulos, parece, a gente não está no contexto, a gente está do lado de fora assistindo, mas parece tão difícil, talvez até impossível, parece tão irreal o que Jesus está pedindo. E na verdade é somente depois da sua morte, quando eles acharam que tudo tinha terminado, e finalmente na sua ressurreição, quando Jesus pontua e reafirma tudo aquilo que ele havia falado, e agora eles não têm a menor dúvida de que ele realmente é o Filho de Deus, ele é o Senhor, ele é aquele que ele diz, toda autoridade me foi dada. E ele convida os seus discípulos a lembrarem que tudo o que ele falou deve ser ensinado, deve ser passado adiante. E o que os discípulos iam falar? Eles poderiam lembrar das parábolas de Jesus, eles poderiam lembrar de todo o Sermão da Montanha, eles poderiam falar de vários ensinamentos, mas com certeza isso aqui voltava o tempo todo. Jesus deixou ordens muito importantes, que agora que ele ressuscitou dentre os mortos fazem todo sentido. Na verdade, mudam completamente de dimensão no nosso entendimento. Não temas. Como é que você pede isso a alguém? Somente se você já venceu aquilo que mais poderia provocar medo em você. Se você não tem medo da morte, você não tem medo de nada. E os discípulos aprenderam a não temer a morte, porque viram o seu Senhor ressurreto. Não se preocupe, Deus cuida de você, não peques mais, não porque Deus quer pegar você, mas porque pecado está tentando destruir você, e Deus ama você, não quer que você seja destruído. E semana passada, se você não estava aqui semana passada, você tem que ouvir essa mensagem, está lá no nosso YouTube, ela é importante demais para a gente reavaliar certas questões do nosso comportamento, reavaliar a nossa posição. E no final da mensagem, eu fiz um convite para 3 públicos, que eu acreditava que estavam representados aqui, 3 públicos diferentes, e eu pedi que todo mundo levantasse a mão, e algumas pessoas levantaram a mão uma vez, outras 2, e eu perdi a oportunidade de fazer uma piadinha no final, falou, se você levantou a mão para os 3, pode pedir música agora no final do culto. A gente realmente cantou uma música no final que tinha tudo a ver com essa questão, mas se você não assistiu, eu acho que é uma mensagem que pode fazer diferença na sua vida, está lá no nosso YouTube, no nosso canal. E falando sobre esse tema, nós estamos falando sobre coisas que Jesus mandou, não apenas ele sugeriu, mas ele nos mandou. E hoje a gente vai falar de algo que ele também frequentemente mandava. E a gente vai olhar para 3 exemplos disso, quando Jesus fala, não duvide. E eu não sei quando você lê isso, o que isso significa, mas tal como não temas, não se preocupe, parece tão difícil de fazer isso. Porque medo não é uma coisa que eu tenho controle, ele simplesmente vem e se encontra comigo por causa de algo que eu ouvi, ou por causa de algo que eu vi, e me agarra, e me toma, e me pega as minhas emoções, e eu não tenho muito controle. Da mesma maneira, dúvida, quando a gente falar de dúvida hoje, não são dúvidas quaisquer, mas quando você questiona o que é mais importante para você. Quando você questiona, por exemplo, a sua própria fé. Quando você questiona a realidade da presença, da vida, da existência de Deus. E pedir isso de você, não duvide, parece ser um pouco irreal, porque isso vai acontecer, dúvidas vão chegar, então não entenda errado. Jesus, quando falava não temas, as pessoas já estavam temendo. Ele não estava dizendo, você não deveria nem ter começado, ele está querendo dizer, já que você já começou a temer, decide parar agora, decide mudar esse trajeto agora, mudar esse rumo agora. Você não pode impedir que o medo chegue, você não pode impedir que a preocupação chegue, mas você pode fazer algo em relação àquilo.
Eu acredito que toda vez que você começa crendo e permanece crendo, você tem resultados. Mas o que acontece é que muita gente começa crendo, mas o medo aparece no meio da história, a preocupação aparece no meio da história, e muitas vezes a dúvida vai chegar para fazer você repensar tudo que você vive. Seria maravilhoso viver uma vida sem dúvidas. E como pastor, é raro isso acontecer, mas muitos pastores ouvem essa pergunta. A gente prega algo que a gente não consegue ver, a gente prega um Deus que é invisível, a gente convida as pessoas a viverem uma vida não pelo que veio, mas pela fé. E é natural que de vez em quando alguém chegue e pergunte para você, ou pergunte para mim. Se alguém chegar e perguntar para mim e falar: André, de vez em quando você não tem dúvidas? Eu vou olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: nunca, jamais. O que vai ser uma grande mentira, porque claro que eu sou normal, igualzinho você. Claro que eu sou alguém, um ser humano que tem de vez em quando dúvidas. E quando é que eu e você temos dúvidas? Por que eu fiz essa pequena historinha para você? Porque quando o pastor está pregando, muitas vezes a imagem que é projetada dele é de que ele não sofre esse tipo de coisa, que ele tem sempre uma convicção que é inabalável. Isso é uma grande mentira. Todo e qualquer homem e mulher que você admira muito, talvez pela retórica, talvez pela maneira de falar, ou talvez pelo próprio conteúdo que traz, são pessoas normais. E você vai ver que no ministério de Jesus isso fica muito explícito. E sim, nós somos tentados a ter medo, preocupação e dúvida o tempo todo. Acontece com todo mundo, acontece comigo e vai acontecer sempre comigo, com você. A resposta honesta, sim, muitas vezes nós temos dúvidas. E a grande questão que está por trás disso é qual é a base, onde você firmou o seu pé, onde você cavou fundo e criou alicerces para estabelecer a sua firmeza. Muita gente firmou no lugar errado. Uma coisa muito comum, uma dinâmica muito comum nos cristãos do século XXI, mas há muito tempo isso, mas hoje é muito comum. Muitos de nós pegamos carona na fé dos outros. Nós começamos a crer não porque tivemos um encontro real, não porque absorvemos uma mensagem de Deus no nosso coração e recebemos. Nós começamos a crer por causa da fé do outro. Então eu admiro tanto você, eu gosto tanto de você, eu acredito tanto em você, que o fato de você acreditar me faz acreditar também. Isso é muito comum, em vários níveis. Nós abraçamos certas convicções porque o outro, que a gente acredita nele, tem aquela convicção, acredita daquela maneira. Se fulano acredita nisso, claro que eu vou acreditar também, eu estou com ele, estou junto. Isso é muito comum e muito normal, mas isso é aceitável quando você é uma criança. Crianças vão fazer isso, vão viver na carona da fé dos outros. E depois que elas crescem, elas precisam ter algum nível de experiência com Deus. Quem está acordado aí, diga amém. Amém. Observa de vez em quando, se o seu irmão começar a ficar com sono, dá uma cotovelada gospel nele. Amém? Mas é natural que eu já fiz isso, eu acho que você também. Você acredita tanto em alguém que a fé dela é suficiente. E mais ou menos alimenta, é combustível para você crer também. Mas é perigoso demais, porque no momento que aquela pessoa tem quando a fé daquela pessoa diminui, adivinha o que acontece com a sua? Vai junto, cai também, às vezes cai pior, especialmente se a pessoa falhou na questão moral, a sua fé vai embora. Há pessoas que abandonaram a fé porque acreditavam num homem, um pastor, num pregador, num amigo, ou numa mulher, acreditou tanto que quando aquela pessoa errou, quando aquela pessoa falhou, a minha fé acabou. Então a tua fé estava no lugar errado, completamente errado. Mas quando você constrói um relacionamento com Deus, estabelece a sua confiança nele, essas coisas não vão ser suficientes para roubar de você a sua fé. A dúvida da qual eu quero falar com você é principalmente essa, que é normal que venha sobre a nossa vida, mas que nós não precisamos abraçar. A razão por que nós somos tomados por dúvidas frequentemente são as seguintes: acontece algo que simplesmente não faz sentido.
acontece algo que para nós é uma injustiça muito grande, ou traz um sofrimento muito grande. Quando alguém está sofrendo, quando você está sofrendo porque alguém está sofrendo, seja qual for, em geral, dependendo da gravidade, faz você duvidar, faz você questionar, faz você repensar. E a gente às vezes não fala para ninguém porque tem vergonha das pessoas nos julgarem, mas a gente se pergunta, será que tudo isso é verdade? Será que tudo que eu ouvi até hoje, que pregaram para mim, não está fazendo sentido nesse momento? Será que isso é real? E a gente é assombrado frequentemente, assim como pela preocupação, pelo medo, pelo julgamento, a dúvida ela surge do nada e ela agarra você pela sua mente, pelas suas emoções, ela te deixa sem saída porque você não tem controle. Ela costuma fazer essas duas perguntas dentro de você. E mais uma vez, a gente não verbaliza, mas está lá dentro. Será que vale a pena? Especialmente no que diz respeito a seguir a Jesus. E o que é demandado, o que é pedido, o que é requerido de mim para seguir a Jesus. Existem alguns sacrifícios que eu tenho que fazer. A pergunta é, será que vale a pena? E a segunda pergunta é, será que é verdade? E enquanto eu estava pregando isso no primeiro culto, eu percebi, eu não sei se você tem esse sentimento, que algumas pessoas ficam meio tensas. Você fala, pastor, você acha que você deveria pregar sobre isso? Porque vai que alguém aqui estava justamente fazendo essas perguntas e agora o senhor só está dizendo que é normal fazer e a pessoa vai embarcar nisso. Não, a gente não terminou de falar do assunto. São perguntas reais, legítimas, genuínas, que você e eu já fizemos. O problema todo é que a gente construiu uma ideia durante as últimas décadas, talvez durante os últimos 70 anos, de que ter dúvida é pecado. Se você é um crente em Jesus, se você tem fé, nunca você pode permitir dúvida na sua vida. Deixa eu te falar, você não deve permitir que a dúvida faça morada na sua vida. Mas você não consegue impedir que a dúvida apareça na sua vida, que ela venha. Em outras palavras, ela vai te visitar, mas ela não precisa ficar. Ela não precisa permanecer. Jesus não está dizendo aqui para mim e para você, Ele não vai dizer hoje para você, com base na sua palavra, você não pode ser assim. Você não pode deixar que a dúvida chegue. Não, Ele vai te dizer, faz parte da sua experiência, mas não permaneça assim. A boa notícia, e essa para mim é uma ótima notícia, é que 100% dos seguidores de Jesus, ou seja, todos eles que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, que fizeram milagres juntos com Jesus, que experimentaram de primeira mão os seus ensinamentos, que viram Ele em ação, todos eles duvidaram. Isso traz um certo conforto para mim e para você. Se existem alguns momentos que vão provocar dúvida em mim, e eles vão existir, eu queria viver a vida inteira sem ser abalado na minha fé, sem nunca pensar em questionar, mas não é verdade, isso vai acontecer de vez em quando. E se isso é real, eu quero lembrar que eu estou em boa companhia, porque os caras que andaram mais perto de Jesus, os caras que colavam com Ele, que falavam a mesma linguagem que Ele, que foram usados por Ele para fazer o que Ele fazia. Lembra quando Ele fala, vai e em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão proclamar o reino de Deus. Ou seja, tudo que eu faço, vocês vão lá e fazem. Esses caras também duvidaram. Todos os seguidores de Jesus. Você lembra quantos dos discípulos, quantos dos apóstolos de Jesus ficaram com ele no jardim de Getsêmani, depois que ele foi preso? Nenhum. A gente precisa lembrar disso. Quantos discípulos de Jesus estavam do lado de fora da tumba, naquele domingo de Páscoa, embora ele tenha frequentemente profetizado, vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Quantos dos discípulos, porque Pedro, o cara mais próximo, João, o cara que dizia que era o apóstolo lá do amor, né? Aquele que o Senhor ama, Tiago, muito próximo, sempre caminhando, tiveram experiências espetaculares. Quantos estavam lá do lado de fora daquele sepulcro fazendo contagem regressiva? 9, 8, 7, é agora, toca a banda, sobe o sol, vai, abre a pedra. Nenhum deles estava lá. Por quê? Porque nenhum deles acreditava.
porque eu quero construir para você, não é apenas que isso é normal, e é normal, mas que homens que andavam muito perto de Jesus foram tentados em coisas que eu e você também seremos. Não tinha nenhum deles esperando uma ressurreição. Eles esperavam o que todo mundo espera quando alguém morre, que vai permanecer morto. Mas quando Jesus ressuscita, é que tudo muda. Mas depois desses homens terem visto dezenas de milagres, imagina Pedro, Tiago e João, subiram com Jesus no Monte da Transfiguração, ouviram o próprio Deus falando, esse é o meu filho, ouviram a voz de Deus. Você sabe o que isso me faz lembrar? Eu conheço pessoas, e eu acho que você também, que tiveram experiências com Deus espetaculares. Algumas delas não estão nem um pouco perto de Deus, estão longe dele hoje. E você pensa, se eu tivesse tido a experiência que aquela pessoa teve, nunca eu iria me afastar. E não é verdade. Homens que tiveram experiências sensacionais com Jesus foram tentados a duvidaram, e que muitas vezes caíram, especialmente nesse momento. A boa notícia para você hoje, eu queria que você guardasse hoje, é que é possível, ao mesmo tempo, duvidar e seguir a Jesus. Porque você não vai conseguir saber tudo, você não precisa ter todas as suas dúvidas totalmente resolvidas. E deixa eu te falar uma coisa, embora seja uma busca normal nossa e a gente realmente acredita em algum nível que isso vai acontecer, não vai. Você não vai ter resposta de tudo. A gente queria ter, a gente vai buscar de todo jeito ter, mas não vai acontecer. Nós vamos viver nesse mundo, experimentar esse mundo e vai ter um monte de perguntas não respondidas. E eu não sei quanto a você, eu não gosto disso, eu gosto de todas as perguntas respondidas. Eu lembro algum tempo atrás, alguns anos atrás, lançaram uma série que chamava Lost. Quem assistiu Lost? Eu sinto muito por vocês, eu também. E era uma série que todo mundo que falava comigo, você está assistindo, eu falei, cara, essa é a melhor série que eu já vi na minha vida, é fantástica, é sensacional, espetacular. E eu falava bem da série, porque era misteriosa, muito bem construída, muito bem... E foi construindo, e cada vez mais tinham perguntas que precisavam de respostas. Eu estou dando spoiler legal, porque eu tenho raiva dessa série, então eu posso dar spoiler sem crise para você. A não ser que você esteja assistindo agora em algum daqueles streamers, fecha o ouvido, porque eu vou contar tudo. Mas afinal de contas, tem só gente assistindo pela internet. E à medida que chegou no final, quando estava chegando no final, a gente foi descobrindo que não, as perguntas não seriam todas respondidas. E muitas ficaram por responder, porque a proposta que os diretores, os produtores tinham, não era responder as perguntas, era apresentar uma experiência daqueles personagens. Me deixou com raiva, fiquei chateado, eu queria respostas, eu queria que tudo fosse respondido, eu queria entender por que aquilo aconteceu e aquilo aconteceu, alguém precisa me explicar isso. O que era apenas, mais uma vez, a minha natureza exposta e a sua também. Nós queremos respostas. Deixa eu te falar. Não vai acontecer, na nossa experiência de vida, não vai acontecer de termos respostas para tudo. A boa notícia, você não precisa saber tudo para crer em uma coisa. Você não precisa entender todas as coisas para acreditar em algo, em uma coisa que Deus quer que você acredite. Mas aqui há algo que Jesus sabia muito bem, e nós sabemos, mas muitas vezes esquecemos disso. Presta atenção. Embora aparentemente dúvida seja algo inofensivo a princípio, e todo mundo que andou com Jesus experimentou isso, a dúvida é extremamente perigosa quando a gente não sabe o que fazer com ela. Quando a gente não tem noção de como tratá-la. E tem um monte de gente que poderia estar ocupando uma dessas cadeiras vazias, mas que um dia não souberam lidar com as suas dúvidas. E isso custou muito caro. Desculpa, pulei isso. Jesus não te reprova porque você duvida, graças a Deus. Porque, como eu disse para você, criou-se essa religião. Não, você crê, você não pode duvidar de jeito nenhum. Não, você pode duvidar, você não deve permanecer na dúvida. Jesus não te reprova porque você duvida. Como a gente falou antes, todos os seus seguidores, todos eles, duvidaram. E mais tarde Jesus colocou eles em ação, colocou eles para serem representantes de quem ele era. Mas o que a dúvida tem como poder, que é extremamente perigoso, é que a dúvida tem o poder de roubar algo grande e precioso em você.
e frequentemente o faz. Frequentemente isso acontece. Deixa eu repetir, a dúvida tem o poder de roubar, de fazer algo com você que vai tirar algo de você e pode tirar você do caminho. A dúvida tem o poder de fazer você desistir. Você conhece alguém, talvez você já tenha dito isso. Ah, sim, um dia eu acreditei. Eu costumava acreditar, eu ia naquele caminho, mas hoje é diferente. O que aconteceu? O que aconteceu é ilustrado perfeitamente nas páginas do Novo Testamento. O discípulo de Jesus, um dos seus mais famosos, Simão Pedro, experimentou isso em primeira mão. Você lembra dessa cena? Com certeza ela é muito famosa, a gente falou dela há pouco tempo, quando falou sobre medo aqui na igreja. Que Jesus vem andando por sobre as águas, até onde está o barco dos seus discípulos. A princípio eles ficam com medo, Jesus fala, não precisam ficar com medo, sou eu. E Pedro tem uma ideia, e Pedro pensa, se eu tiver uma palavra de Jesus, eu vou conseguir fazer o que ele está fazendo. Jesus, eu acho que eu já entendi como é que funciona, se você me der uma palavra, eu vou poder caminhar por sobre as águas. E Jesus só fala isso, vem! E eu amo quando Jesus faz isso. Jesus poderia ter falado 1000 outras coisas. Jesus poderia dizer, Pedro, depois a gente vai treinar esse negócio de andar por sobre as águas. Não é tão simples, não é tão fácil. A gente vai ter umas aulas sobre isso. Pedro, fica quieto aí no barco, rapaz. Quem você acha que você é? Quem pode andar por sobre as águas aqui sou eu, sou filho de Deus. Não, o que Jesus faz? Vem, Pedrão. Tira o pé do barco, vem. Porque essa é a natureza do nosso Salvador. Ele sempre está te convidando a fazer o que Ele está fazendo. Ele sempre está te convidando a participar do que Ele está fazendo. Ele sempre te convida a andar com Ele. Mesmo que pareça difícil ou até mesmo impossível. Vem. E Pedro anda por sobre as águas. Ele dá alguns passos, eu não sei quantos. Mas ele experimenta algo fantástico e maravilhoso, que só pode ser um milagre, só pode ser Deus em ação. E não é muitas vezes a nossa experiência de vida também. Mas, quando ele olhou em volta, quando as coisas do meu lado e na minha frente começaram a chamar mais a minha atenção, quando ele olhou em volta e sentiu, diga, olhou? Sentiu. A força do vento ficou cheio de pavor e começou a afundar. E gritou, salva-me, Senhor, que é uma excelente oração. Que é uma oração que com certeza você já deve ter feito. Eu lembro bem novinho de fazer essa pequena oração, levantando a minha mão na igreja, dizendo, Senhor, eu quero ser salvo. Né? E tomando essa decisão que seria para o resto da minha vida. Talvez você tenha pedido no momento de crise, no momento de socorro que você precisava. E o que acontece quando um homem pede socorro a Jesus, quando pede, Senhor, salva-me? O próximo versículo vai revelar qual é naturalmente a reação do Senhor Jesus. E no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Glória a Deus. Se você clamar, salva-me, Senhor, o que acontece? No mesmo instante, Jesus estende a mão e o segura. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Pedro, sabe qual foi o problema dessa história toda? Foi a dúvida. Fica óbvio. O problema não é o mar, Pedro. Não são as ondas, não é o vento. O problema não é nem o que você viu, nem o que você sentiu. É o que você fez com isso. Porque você vai sempre ver alguma coisa, você vai sempre sentir alguma coisa. Com base nas suas circunstâncias, nesse momento, é o que você consegue ver, é o que você consegue sentir. E não é isso que te derruba, o que te derruba é o que você faz com isso. Pedrão, por que você duvidou? Por quê? Qual é a resposta óbvia para essa pergunta? Qual é a resposta óbvia toda vez que Jesus me pergunta por que você duvidou? Você vai dizer, Jesus, não faltava motivos. Eu estou fazendo uma coisa que nenhum homem sabe fazer direito, nunca fez antes. As circunstâncias são todas... Eu achei que nunca isso ia dar certo. E Pedro é um exemplo do que eu e você experimentamos na vida. Ele aceita o chamado de Jesus, ele experimenta algo sensacional nas águas. Ele começa a olhar ao seu redor, porque coisas acontecem ao redor.
e a dúvida começa a crescer dentro dele. Não é assim com a gente? Você coloca a sua fé em Cristo Jesus, você está fascinado com quem Ele é, você entra nas águas também, só que nas águas do batismo, e você entra na sua comunhão, na sua comunidade, você entra começa a fazer parte de um grupo, ou um grupo pequeno, ou uma classe, ou um ministério, ou no culto da igreja, mas você está envolvido com gente que fala a mesma linguagem que Jesus, mas a vida continua acontecendo. Existem coisas para olhar para um lado e para o outro, ao nosso redor, coisas estão acontecendo. E à medida que você olha à sua volta, dúvidas começam a surgir e agarram você por dentro, na sua mente, nas suas emoções. Por que você duvidou? Jesus, eu comecei a duvidar porque não parecia que ia dar certo. Tinha vento, tinha onda, tinha um lugar que ninguém sabe pisar direito. E Jesus imediatamente expulsou Pedro do ministério? Não, de jeito nenhum. Não é? Jesus não disse, não tem mais chance para você, você é um cara que duvida, você precisa ter fé. Não. Mais tarde Jesus vai botar o cara na chefia do negócio, no comando. Jesus só faz uma pergunta, por que você duvidou? A segunda referência entre Jesus e essa interação com os seus discípulos diz respeito à oração também. E diz respeito à confissão. Jesus faz um milagre, eu considero impressionante, mas Ele mesmo vai dizer que não é grande coisa. Ele mesmo, Jesus, vai dizer, você não viu nada. Jesus fala com uma árvore, com uma figueira. Você conhece a história? Figueiras, né? Não tinha nenhum figo, nenhum fruto. Jesus vai até lá achando que tinha. Isso é interessante porque faz você pensar, Jesus não era sabedor de todas as coisas? Jesus não é onisciente como Deus? A Bíblia diz que Ele teve fome, e aqui vai um exemplo sensacional que Jesus nos deixa no que diz respeito à saúde do nosso corpo. Quando você tiver fome, procure uma fruta. Igualzinho a gente faz sempre. Quando você está com fome, onde é que você vai? Você vai no sanduíche, né? Você vai no cheeseburger. Não, Jesus, a Bíblia diz, sentiu fome e foi numa figueira para ver se tinha uma fruta. E a figueira era mentirosa. A figueira aparentava uma coisa, tinha um monte de folhas, era uma figueira hipócrita, não tinha um fruto para mostrar. E aí Jesus vai querer que todo mundo saiba quem ela é de verdade. Olha quem que é essa figueira. E Ele vai mandar aquelas folhas todas embora. Ele amaldiçoa a figueira, ela seca desde a raiz do invisível e não tem mais nenhuma folha nela. Curioso, a gente não sabe exatamente o que isso significava para Jesus, mas a Bíblia diz que os discípulos viram aquilo diante dos olhos deles. No dia seguinte a figueira está completamente seca. O que aconteceu? Ela estava linda ontem, está horrível hoje. Aí eles lembraram, Jesus falou com ela. Que coisa! E Jesus falou, vocês acharam que isso foi alguma coisa? Vocês acharam que isso foi grande coisa? Então Jesus diz, eu afirmo a vocês, que se tiverem fé, o que vem depois? E não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa, iguais às que eu fiz, e muito mais. E ele continua dizendo, para mostrar a amplitude do poder. Você achou que amaldiçoar uma figueira, fazer uma figueira ser transformada no mundo físico diante dos seus olhos, é a grande coisa? Deixa eu te mostrar isso aqui. Vocês poderão até dizer a esse monte, ele deve ter apontado para um monte, levante-se, monte, e atire-se no mar, e assim será feito. Os discípulos todos, uau! Jesus já está falando que a gente vai ter essa qualidade de poder se nós apenas crermos e não duvidarmos. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. É uma pena que, especialmente do lado de cá do mundo, nós tenhamos entendido que o que Jesus estava nos dizendo é que você pode fazer o seu próprio plano e Deus vai ter que se encaixar nele. Não é isso. E se você olhar para os ensinamentos de Jesus e para o que ele está falando nesse momento, para uma comunidade de judeus que entendia Deus de uma maneira completamente diferente, Jesus não está convidando ninguém a usar Deus como cartão de crédito. Não está convidando ninguém a usar Deus como um Deus que eu posso manipular, fazer a minha própria vontade. Não, Jesus estava justamente afastando eles desse pensamento. Basta você olhar para quem Ele é. Jesus sabia, e eles também, os seus discípulos, que seria desrespeito presumir que eu sou capaz de torcer o braço de Deus.
Quem entende isso aqui, diga amém. Mas André, o que eu faço com certas passagens? Pois é, onde é que eu quero chegar. Uma das coisas mais frequentes, a gente não pode abrir mão disso, uma das coisas mais frequentes no ministério de Jesus é que ele está o tempo todo observando a fé das pessoas. O tempo todo ele está observando como as pessoas realmente vão confiar nele, vão confiar no poder de Deus que opera através dele. E ele fica fascinado quando pessoas confiam. Ele chega para um homem que o recebe na praia, Jairo, com a sua filha quase à morte, e Jairo fala: minha filha está morrendo. Ok, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo, Jairo, por você. Mas ele não termina aí. Jesus vem na minha casa. E Jesus poderia dizer: eu tenho outros planos. Mas quando Jairo termina a sua frase, Jesus não falou nada até agora. Eu estou só sugerindo que ele poderia ter falado: minha filha está morrendo, vem na minha casa. Ele termina: e ela será salva. Impõe as mãos sobre ela e ela será salva. Jairo está revelando que ele confia verdadeiramente em Jesus. E Jesus fala: vamos embora. A Bíblia diz: Jesus foi com ele. Jesus com certeza não... claro, o Espírito Santo dirigia ele, mas com certeza quando ele desce do barco, humanamente falando, ele não está pensando: já sei que alguém vai me convidar. Não, ele poderia ter qualquer outro plano, mas a fé de Jairo foi suficiente para fazer com que Jesus tomasse uma decisão. Onde que eu quero chegar? E não apenas nesse momento, quando o centurião fala para Jesus, e várias outras experiências. Jesus dá crédito sempre à fé do indivíduo, ele está sempre feliz, porque Jesus ama quando alguém confia nele. Deus ama quando você confia nele. Pode fazer um favor e falar isso para quem está do seu lado? Deus ama quando você confia nele. Então, quando Jesus fala no versículo anterior que essa qualidade de fé, o que significa? Tiverem fé e não duvidarem. Ô Jesus, você está sendo redundante. Quando você tem fé, você não duvida. Quando você duvida, você não tem fé. Não, ele está construindo algo que eu e você experimentamos. Nós muitas vezes começamos com fé e não permanecemos em fé por causa das dúvidas. Mas se você começar em fé e permanecer em fé, você vai ver resultado. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente começa, a maioria de nós, quase todos nós, alguma coisa acontece no meio do caminho, algumas coisas acontecem, dúvidas muitas vezes vêm e nos provocam. E se vocês continuarem crendo, vocês não fazem ideia. Mas se vocês crerem e continuarem crendo, o que vocês pedirem em oração, Deus já preparou para você. E há um terceiro e último episódio que ilustra muito bem essa questão. E nesse episódio, algo interessante acontece. Os 12 discípulos de Jesus estavam correndo o risco de terem a sua história terminada ali. Talvez a gente nunca nem ouvisse falar deles. Talvez você nunca ouvisse falar de Pedro, Tiago, João, André. Talvez o meu nome não seria André hoje, porque esses nomes que eu e você recebemos, que nunca saíram de moda, né? Eles são, obviamente, uma homenagem a esses homens que tiveram seus nomes imortalizados apenas porque foram escritos numa história que foi imortalizada. E o contexto aqui é que eles, os discípulos, os 12, acabaram de participar de um grande milagre que Jesus realiza, que todo mundo viu. A Bíblia fala de milhares de pessoas que foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes, que agora já não são mais 5 pães e 2 peixes, mas são uma multidão de milhares, fartos, todo mundo comeu e se fartou, e 12 cestos cheios de pães. Todo mundo sabe, Deus está aqui, um milagre imenso aconteceu, e Jesus aproveita aquela oportunidade, à medida que a história se desenrola, para usar a imagem do pão, para falar sobre o que aquele pão faz com você. Por que você precisa de comida daqui a pouco? Para continuar vivendo. Só que você daqui a pouco vai precisar de mais. E ele oferece uma comida, ele oferece um alimento que resolve essa questão. Jesus fala: vocês não podem apenas experimentar uma comida natural, vocês precisam de uma comida espiritual. Só que para trabalhar essa imagem, Jesus usa uma expressão que eles não suportam ouvir. Ele fala: vocês precisam comer da minha carne, de quem eu sou, se querem ter vida de fato. Vocês precisam beber do meu sangue. E aquele povo extremamente literal pegou o que Jesus falou e não conseguiu absorver, e não conseguiu aceitar. E no meio daquilo, vários inimigos de Jesus e fariseus que estavam ali ao redor começaram a disseminar a ideia de que Jesus estava indo contra a palavra de Deus.
E nesse momento algo muito sério começa a acontecer. A multidão começa a ir embora. Pior, a multidão ir embora não é problema, eles sempre vão embora. Os discípulos de Jesus, que não eram só 12, eram talvez dezenas ou centenas, que seguiam todos os dias ele. 12 eram os mais famosos, eram os apóstolos, mas os seus discípulos eram muitos, começaram a ir embora. E isso era crítico para o ministério de Jesus, porque todos os discípulos sabiam que o fato de Jesus estar sempre rodeado por uma multidão impedia que ele fosse preso pelas autoridades dos judeus e dos romanos, à medida que eles começaram a tramar isso. E agora isso está acontecendo. E depois daquele discurso, até mesmo os seus discípulos disseram: isso é muito difícil de entender. Você já deve ter ouvido uma mensagem que é muito difícil de entender, mas o que isso fez com você? Não é porque era difícil de entender, era difícil de aceitar para eles. Por que ele falou isso? A gente estava gostando dele, a gente estava curtindo andar com ele, a gente amava os milagres que ele fazia, as coisas que ele ensinava, a maneira como ele apresentava a Deus. Para que ele foi falar isso, de comer da minha carne, beber do meu sangue? Por quê? É difícil entender. Quem poderá aceitar esses ensinamentos? O que está implícito nessa frase? O que a gente faz com isso? Como que a gente vai continuar seguindo? E nesse ponto, muitos dos seus discípulos, diga muitos, eram muitos, voltaram atrás e o abandonaram. Você consegue imaginar você abandonando Jesus? Deixou de seguir. A página dele do Facebook deu uma diminuída de seguidores. Deixou de seguir, saiu do grupo o tempo todo. E nesse momento, os 12 vão ser provados. Os 12 mais próximos. Porque estavam, como qualquer outro discípulo, também tentados. Você vai perceber na linguagem que sim, eles também estão pensando: será que vale a pena? Será que é verdade? Será que vale a pena? Será que é verdade? Será que a gente não deve se misturar com esse grupo todo que está saindo, escondidinho, sair também? O que a gente faz com isso? A gente vai deixar Jesus? Mas, querido, Jesus não escolheu esses 12, assim como Ele não escolheu você. Ele não escolheu esses 12 apenas para realizar milagres, sejam grandes ou pequenos. Ele não escolheu esses 12 apenas para caminhar sobre as águas, para multiplicar pães e peixes, ou até mesmo para mover montanhas. Ele escolheu esses 12 para algo infinitamente maior. Ele escolheu esses homens para fazerem história. Ele escolheu esses homens para que um dia o evangelho chegasse até você, e até a mim, e até os nossos filhos. Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo. E ele vai fazer uma pergunta muito importante, com gente que com certeza não queria nesse momento fazer muito contato visual com ele. Fala: rapaziada, olha para mim aqui, preste atenção. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Vamos examinar o que está acontecendo aí dentro de você, com base no que eu falei, com base no que vocês conhecem, com base no que vocês já experimentaram. O que vocês fazem com isso? Agora imagina o que estava em jogo. Imagina o que isso significava. Deixar de seguir a Jesus poderia ser o final da história deles. A dúvida deles estava prestes a roubar deles algo imenso e precioso. Mas Pedro, o Pedrão mesmo, esse cara que teve experiências espetaculares com Jesus, nesse momento, e não é a única vez que você vai perceber Pedro sendo dirigido pelo Espírito, ele tem clareza, ele vê além da fumaça toda, ele consegue enxergar algo que todo mundo precisava enxergar. E Pedro faz a pergunta que eu deixo para você hoje. Simão Pedro respondendo, ele responde com uma pergunta: mestre, Jesus perguntou: vocês querem ir embora também? E Pedro responde: mestre, para quem iremos nós?
Pedro tem uma clareza e fica registrado como uma palavra do Espírito Santo para a igreja hoje. Ele não diz para onde, ele diz para quem. Porque o que está implícito é que se você deixa de seguir Jesus e deixa de ser de Jesus, você não fica solto no vácuo, você não fica solto no limbo, você vai pertencer a outro. Para quem iremos? Você pode ler junto comigo só essa frase? Para quem iremos nós? Mais uma vez, bem forte. Para quem iremos nós? Eu queria que você colocasse na primeira pessoa. Para quem irei eu? Vamos lá, todo mundo junto? Para quem irei eu? Porque é importante saber disso antes de sair. É importante ter essa resposta, ter essa pergunta muito bem respondida antes de partir. E especialmente mais jovens, mas eu acho que adultos também. Mas a gente começa às vezes, eu vi isso acontecer mais vezes do que eu gostaria de ver. Quantos jovens, adolescentes na igreja, em todas as experiências que eu já passei, eu já vi várias classes de adolescentes acontecerem aqui nessa igreja. Vários grupos já se tornaram jovens, alguns já estão até casando, mas foram adolescentes nessa igreja. Na igreja onde eu fui adolescente, na igreja onde eu fui professor de adolescentes, na igreja onde eu fui pastor de jovens e adolescentes, a gente via isso acontecer. Os adolescentes apaixonados por Jesus, fazendo coisas impressionantes. Mas acontecia algo quando terminava a escola, o ensino médio, e eles começavam a se pensar na faculdade, no trabalho, no namoro, qualquer outro momento, uma nova fase, mas especialmente por causa de uma entrada numa faculdade que é um ambiente completamente diferente da escola. E toda aquela paixão e tudo aquilo de repente era provado. Qual firme, qual bem estabelecido eles estavam. E muitos tomaram decisões na sua vida sem fazer essa pergunta, sem lembrar de que isso aqui é fundamental. Antes de sair, saber para quem. Porque se eu saio de Jesus, eu vou para outro lugar que não é só um outro lugar, é uma outra pessoa. Para quem nós iremos? Pedro, imagina o pessoal chegando perto dele e falando: o que está acontecendo? Está todo mundo indo embora. A gente estava abafando, estava todo mundo fã de Jesus. A gente estava junto com ele, experimentando coisas fantásticas. E agora isso está acontecendo, está todo mundo indo embora. O que a gente faz, Pedro? Como é que você está? Você está com dúvida? Estou um pouco. O que você vai fazer? Como é que está a tua fé? Eu não sei exatamente, mas o que você vai fazer? Será que vale a pena, Pedro? Nesse momento parece que não. Será que é verdade? Alguma coisa me diz que é, mas eu não posso dizer com toda a convicção. Eu tenho dúvidas, eu sou ser humano como outro qualquer. O que você vai fazer? Eu vou continuar. Eu vou dar mais passo. Eu vou deixar que o que Jesus começou, Ele seja fiel para completar na minha vida. Afinal de contas, se não Ele, quem? E Pedro, quando começa esse discurso, ele vai deixar isso bem claro. Se não Jesus, quem? Se não Jesus, o que? Para onde você vai? A dúvida sempre vai te sussurrar no ouvido: será que é verdade? Será que vale a pena? Jesus vai vir do outro lado e vai falar para você: se não eu, quem? E Pedro diz o seguinte: mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor. Nenhum outro falso Messias que veio antes, nenhum dos grandes mestres de Israel, nenhuma outra autoridade religiosa, absolutamente ninguém, nenhum outro profeta que veio antes de você. Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Aleluia. Jesus, se me perguntar, eu não tenho plena convicção, eu não tenho como ter. Todo milagre imenso que você faz, o Senhor continua deixando opções para a gente duvidar, se a gente quiser. Como eu disse para você, eu preciso repetir:
Não são as suas maravilhosas experiências com Deus que vão estabelecer a tua fé. É dia após dia caminhar com Ele, sabendo quem Ele é, descobrindo quem Ele é, para descobrir quem você é. Mais uma vez, eu conheço gente que teve experiências espetaculares e nem querem saber de Deus hoje. Como é que pode? Que absurdo. E a gente pensa, não, eu preciso ter experiência. Você vai ter. Não é fundamental, mas você vai ter. Mas à medida que isso acontece, não é isso que confirma a sua fé. Teve gente que ouviu a própria voz de Deus e não quis aceitar que era a voz de Deus. É Deus falando. Tem 3 momentos no Novo Testamento que você vai ver Deus falando com a sua voz para todo mundo ouvir. Este é o meu filho amado. Imagina você estar lá e ouvir isso. A Bíblia diz que as pessoas ouviram. No Monte da Transfiguração, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E numa oração que Jesus fala, Pai, glorifica agora o teu nome, Jesus. E Deus fala, e a Bíblia diz que muitos ouviram. Eu já te glorifiquei e te glorificarei. E a Bíblia fala que alguns disseram, não é Deus falando não, isso é só um trovão. Porque se você não quiser acreditar, você não vai. E Deus não vai te forçar. Se você quiser ter dúvida, você vai ter. Se você quiser abraçar a dúvida, ela vai te fazer companhia para sempre. Então, Jesus, eu sei que depois de tudo que a gente viveu junto, não era para eu duvidar, mas eu sou normal, eu sou um homem de carne e osso, e eu não tenho plena convicção, mas uma coisa eu sei: eu nunca fui amado assim antes. Eu nunca tive uma experiência de um Deus que manda o seu filho e se entrega para mim, para que eu tenha vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo, o Filho de Deus. Diga, eu creio e eu sei. Vamos ler junto aqui? Nós cremos e sabemos que o Senhor Jesus é o Santo Filho de Deus. Quando isso está firmado, estabelecido dentro de você, ninguém rouba isso de você. E o próximo versículo é Jesus dizendo assim: ah, moleque. Não, isso não está na Bíblia. É Jesus falando: rapaziada, vocês ainda não viram nada, mas por causa da decisão de vocês, a história que vai ser construída a partir de agora, vocês vão fazer parte dela. Só que vocês não viram nada. O que vocês vão ser, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever best-sellers. Vai ter gente que vai dar o nome dos seus filhos, vai usar o nome de vocês como inspiração. Tem gente que, não satisfeito em botar um nome, bota nome composto, bota João Pedro André, é o nome do menino, para ser, para homenagear o máximo de discípulos possíveis. Eu não sei o que realmente estava passando pela cabeça de Jesus, mas uma coisa certa, os discípulos passaram nesse teste. Todo mundo foi embora, mas não, nós vamos continuar. Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas não é o final da história. No final da história, Jesus morre. Supostamente final. E eles duvidam até o fim, até que depois da ressurreição. Os duvidosos agora são extremamente corajosos. Eles não têm mais dúvida nenhuma. Eles saem pela cidade proclamando o nome de Jesus. E o fundamento da fé daqueles homens se torna o fundamento da nossa fé. E não é um livro, não é uma história, não é uma parábola, é um evento. É a ressurreição do Senhor Jesus. Se hoje você, de vez em quando, como eu, como qualquer pessoa normal, percebe que a dúvida vem e você não tem controle sobre isso, deixa eu te falar, é normal que isso aconteça, mas saber o que fazer nesse momento é fundamental. Saber como lidar com a dúvida é fundamental. Saber como trabalhar com ela é importante, porque você nunca saberá o que Deus poderia ter feito na sua vida. Afinal de contas, você abraçou uma dúvida e deixou que ela tomasse conta da sua vida, e você não faz ideia da história que Deus tinha para escrever e não vai mais poder. Você não faz ideia das pessoas que Deus ia colocar no seu caminho, na sua história, na sua vida, e Ele não pode mais fazer isso porque a dúvida veio na frente e impediu e roubou algo grande e precioso de você. As dúvidas que você enfrenta em relação à sua vida cristã, em relação aos seus relacionamentos, jovens que têm dúvidas em relação à pureza, como é que você resolve isso? A palavra de Deus vai te ensinar a respeito disso.
Mas é o tempo que vai passar e vai fazer você dizer: graças a Deus, porque eu confiei na sua palavra. As dúvidas que casais têm quando estão enfrentando crise nos seus casamentos, as dúvidas vêm: meu Deus, não passa uma semana que eu não estou conversando com alguém sobre isso. Quando o marido, ou a esposa, ou os dois dizem: eu não acho que tem mais jeito. Em outras palavras, nós temos dúvidas, nós não acreditamos que realmente isso pode dar certo ou vai funcionar. E as dúvidas afetam fortemente um lado de nós que nos rouba de nós mesmos, que são nossas emoções. Quando você está tomado por sentimento e emoção, não adianta nem falar contigo, não tem o que fazer. Muitas vezes já roubou você de você mesmo. Eu ouvi um testemunho esses dias de uma família que no dia que o pai da família estava sendo sepultado, alguns meses atrás, a filha tomou a palavra, todo mundo falou um pouco, e uma das filhas falou, o pai já morreu bem idoso, e ela falou que a família dela era uma bênção, que a família tinha uma experiência com Deus sensacional, que eles eram uma família muito feliz. Mas ela se lembra do dia em que muitos e muitos anos atrás, quando ela era bem pequenininha, o pai dela abandonou a sua família. O pai dela disse que estava indo embora e bateu a porta, e sua filha ficou chorando em casa, porque o papai estava abandonando a família. Mas não era o final daquela história. Algumas coisas aconteceram depois, e o casal voltou a tentar dar certo, voltou a se encontrar, e voltou a ajustar, e voltou. E ela fala: aquela decisão que meus pais tomaram fizeram uma diferença imensa na nossa história, na nossa vida. E ela publicamente agradeceu a sua mãe por ter aceitado aquela decisão, por ter permanecido. Agradeceu ao seu pai, em memória de quem estava ali sendo sepultado. Mas o que é interessante é que o pastor que contou essa história disse que conversou com a mãe, conversou com a viúva logo depois do sepultamento, e pediu que ela contasse melhor essa história. E ela contou: olha, eu não tinha a menor expectativa de volta, eu achava que estava acabado. Na verdade, eu não queria que o meu casamento voltasse, não tinha porquê. Tudo que podia dar errado tinha dado de errado. Eu não via nenhuma solução, mas alguma coisa dentro de mim mexia, como se dissesse que eu não estava fazendo o que deveria fazer. E ela falou assim: olha, eu não sei se você acredita nisso, mas Deus falou comigo, e Ele falou no meu interior. Ele não falou no meu ouvido, mas Ele falou no meu interior: se você fizer a coisa certa, eu vou te abençoar, eu vou te recompensar. E ela entendeu que Deus estava dizendo para ela tomar a decisão de aceitar um desafio difícil, de voltar ao relacionamento. Mas mais uma vez, queridos, agora sou eu falando com vocês. Não passa uma semana que eu não converso com alguém sobre esse assunto. E eu conheço gente muito pertinho de mim que pode falar exatamente a mesma coisa que aquela mulher falou. No final do seu discurso, ela diz para o pastor: pastor, e ela diz com lágrimas: graças a Deus que eu ouvi e obedeci e vi a fidelidade do nosso Deus. E para alguns de nós, às vezes é isso. Deus está frequentemente pedindo que você, no meio das suas dúvidas, tome uma decisão que tenha a ver com Ele. Para alguns de vocês que estão aqui, talvez, no que diz respeito a casamento, seja uma decisão igual daquela mulher, de permanecer mesmo quando tudo manda você ir embora, quando a dúvida está roubando você de você mesmo, e você pode tomar uma decisão. Não canso de ver isso o tempo todo. Testemunhas vivas. Eu sou uma dessas pessoas que posso dizer: graças a Deus pela nossa decisão lá atrás. Graças a Deus que nós tomamos uma decisão acertada há muitos anos atrás. Eu não tenho a menor dúvida, tinha tudo para tomar outra decisão, assim como deve ter acontecido com você. Para alguns de nós, talvez essa seja a oração hoje: Senhor, me ajuda a tomar essa decisão, porque é muito difícil para mim, é muito grande para mim. Mas talvez Deus fale exatamente a mesma coisa: faça a coisa certa e veja o que eu vou fazer. Para outras pessoas não é essa história. Você está num relacionamento abusivo e você sabe que Deus quer que você saia disso. Eu não tenho o menor pudor em dizer isso para você. Eu acredito, Deus não quer que você viva uma vida assim. E a única coisa que muitas vezes impede que você saia, porque você tem medo de que Deus não vai te garantir depois. E Ele te convida mais uma vez a confiar nele e a fazer a coisa certa.
que quer que seja que Deus esteja te convidando a fazer, seja na área dos seus relacionamentos, seja na sua fé, você pode ter certeza que Ele te garante. E mesmo que você não consiga controlar as dúvidas que estão chegando, Ele é poderoso no meio das tuas dúvidas para te tomar pela mão no meio daquela água que está tentando afundar você e te colocar de novo em terra firme. Então esses são os mandamentos que a gente estudou durante essas últimas semanas. Os mandamentos de Jesus. Está aí. 5 deles, muito importantes. Talvez tenham outros, talvez você lembre de outros. Mas Ele nos convida a fazer coisas que primeiro Ele sabe que você pode fazer, sabe que vai gerar algum tipo de sacrifício, mas sabe que vai ter resultado para você. Você percebeu que todos eles têm a ver com isso? Tudo que Jesus está pedindo de nós vai passar por essas 3 avenidas. É possível? Você consegue? Não é fácil? Tem algum sacrifício? Sempre tem uma recompensa. Não temas, porque mesmo quando há motivos para ter medo, porque Deus está com você. Jesus fala, não peques mais. Não porque se você pecar, Deus vai te pegar. Não, mas porque o teu Salvador já morreu, pagando preço pelos teus pecados. E o nosso pecado hoje está só tentando nos destruir. Ele ama você, Ele não quer que você seja destruído. Não se preocupe, porque o seu Pai Celestial sabe exatamente do que você precisa. Não julgue, a gente falou semana passada, porque quando você ama, você não avalia e reprova as pessoas. Quando você ama, você não avalia e deixa para lá. Muitas vezes você vai ter que confrontar. E hoje, não duvide. Você não faz ideia do que Deus vai fazer em você e através de você. E nós aceitamos e abraçamos esses mandamentos, não pelo que eles estão nos pedindo, mas por quem pediu, por quem mandou. O teu Salvador, não apenas o teu mestre, não apenas o teu bom pastor, mas aquele que pagou o preço pela tua salvação. Você recebe essa palavra dele hoje? Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia, Deus é bom.